Essa movimentação aí do De La Cruz ajuda a explicar muito bem como o Flamengo faz para ter uma defesa tão sólida e tão forte nesse início de temporada de 2024. Olá pessoas, eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol, usando comunicação para ajudar vocês a explicar mais sobre o jogo, entender mais como é que funciona esse futebol que todo mundo assiste, que todo mundo acompanha, mas para poder explicar um pouquinho melhor o que acontece nesse andamento, onde vêm as ideias dos treinadores, por que os treinadores fazem isso e como é que os times trabalham através disso tudo. No vídeo de hoje vamos falar da defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo até aqui na temporada só tomou 2 gols, só que eu tô contando, só que se você contar os jogos oficiais, é um só, e se você contar os jogos que o time titular jogou, né, porque teve jogos que o time reserva, não só reserva como quase sub-20 jogou, daí também é um gol, porque teve um gol que o Flamengo tomou em amistoso contra o Orlando City, né? Então, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem da análise de tudo que eu vou trazer. E para começar, eu vou explicar o contexto disso tudo e de onde vêm esses dados do Flamengo. Tá, no primeiro ponto você deve olhar assim, tá bom, o Flamengo tomou só 2 gols em 11 jogos, ou um gol em 9 jogos com o time profissional, ou um gol em 9 jogos oficiais. Então, é uma boa defesa? Olhando esse parâmetro, é. Mas daí você vai olhar os jogos que o Flamengo fez, e são 2 amistosos e o Campeonato Carioca. Então você já pode olhar assim, então o nível de disputa não era tão forte. E realmente o Campeonato Carioca não é o mais forte do Brasil, por mais que o Tite tenha dito, e ele disse, né, como você pode ver aqui. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Eu acho que não dá para dizer que o Carioca é o melhor campeonato do Brasil, até porque se você olhar a relação dos 12 clubes que jogam o campeonato estadual em relação ao cenário brasileiro, né, você tem 4 de Série A, os 4 grandes, né, o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Daí na Série B não tem nenhum representante, nenhum time carioca joga a Série B. Na Série C você tem o Volta Redonda. E na Série D você tem três. Você tem o Audax, que joga porque foi o melhor time ranqueado do Campeonato Carioca do ano passado. Você tem o time da Portuguesa, que ganhou a Copa Rio. Então a Portuguesa do Rio de Janeiro ela ganha a Copa Rio, isso classifica ela para a Série D. E o outro time que você tem ali é o Nova Iguaçu, que foi o segundo melhor time no campeonato o segundo melhor time sem divisão nacional no Campeonato Carioca, né? Então, de qualquer forma, o Campeonato Carioca vai sempre ter 3 times jogando a Série D. Então, tem 3, não tem 4, e só tem um na Série C. Então, você pode ver que no cenário nacional, os times cariocas não têm um grande desempenho. Então, quando o Flamengo joga contra esses times, e você olhando os últimos jogos do Flamengo, não dá para dizer que enfrentou os melhores times do Brasil. Enfrentou o Botafogo e o Vasco, e não tomou gol de nenhum dos dois. Mas até para explicar esse contexto aqui no início, eu uso esse vídeo não para dizer que o Flamengo está tomando pouco gol, mas explicar como é que funciona essa defesa e o que faz dela forte. Porque eu acho que mesmo tomando poucos gols em jogos contra times que talvez não sejam tão fortes, é mais importante para mim é explicar como que ela funciona e como é que ela é forte e eficiente até aqui nessa temporada. Acho que um jeito interessante de a gente analisar o como funciona o time é olhar para o treinador, e o treinador é o Tite, né? O Tite é o técnico que já é há bastante tempo, né? Ele tem o tempo dele no Inter, no Grêmio, mas eu acho que a melhor fase dele é de 2011 para frente, depois que ele pega o Corinthians, é campeão do Campeonato Brasileiro com o Corinthians em 2011, da Libertadores de 2012 e do Mundial. E acho que a principal característica e força daquele time era a defesa. E é curioso que você vê o Tite no começo da carreira mais ataque, depois ele fica defesa, depois de 2015 para cá ele começa a trabalhar mais o ataque e tudo. Mas eu acho que ainda hoje o melhor jeito de ele equilibrar as equipes dele é quando ele equilibra a defesa. A partir daí ele monta os times, a partir daí ele tem um time mais coeso. E acho que a partir daí, de 2011, ele começa a montar os melhores times. Então quando você volta no tempo, e você conhecendo a história da carreira do Tite, você sabe que em 2005 ele foi para a Itália ver a Juventus do Fábio Capello, o italiano Fábio Capello, que tinha uma Juventus muito boa na defesa. E a defesa da Juventus tinha linha de 4, né? Jogava um 4-4-2 e ele queria entender como funcionava aquilo. Então ele foi lá e assistiu o time jogando. Foi até o que ele disse no congresso que teve organização da CBF e tinha o próprio Fábio Capello estava lá, então ele contou até um pouco do que ele fez e você pode ver aqui um pouco do que ele fez e do que ele foi estudar naquele período. 2005, eu fui assistir
a Juventus de Capello contra a Internacional de Milão, no antigo estádio delle Alpi. Estava eu e o Matheus, e essa foto é tirada para o Matheus, vocês veem que é da arquibancada, de uma equipe que ela fez pressão alta, não deu para sair jogando, e aí eu lembro, Capello, porque eu queria compreender como é que a linha de 4 trabalhava, como é que funcionava. Eu queria compreender essas duas linhas de 4 com os dois atacantes, e estive lá observando, estive lá analisando e vendo que posição ou função eles poderiam exercer para que eu pudesse incorporar conceitos e conhecimentos. Então aqui a gente vê bem as ideias e de onde ele tira as ideias, né? Não é só da cabeça dele, é dos estudos que ele faz. Eu acho que qualquer profissional precisa estudar, e o Tite foi estudar através do Fábio Capello. E também tem outro vídeo do Tite, que é sobre a final do Mundial de Clubes, ao The Coach's Voice, em que ele fala que ele errou ao colocar o Wallace no fim do jogo, fazer uma linha de 5. Ele fala que hoje, olhando aquele time, ele acha que ele errou e que o certo seria ele fazer recuar os laterais junto com os pontas para fazer uma linha de 6 ou 5 se recuasse só um ponto. Ele prefere muito mais fazer isso hoje do que fazer uma linha de 5 como ele fez naquela final, e ele até contou aqui nesse vídeo. Eu digo, Wallace, lado direito, 3 zagueiros e deixa o Chicão de líbero. O que antes eram coberturas curtas, de 4 defensores que estão coordenadas, ela passa a ter um 5º jogador que não necessariamente, por ter um jogador a mais, que tu vai ter melhor eficiência defensiva. E aí acontece um lance de uma bola alçada do adversário, em que o Fernando Torres faz o gol em impedimento de cabeça. Se acontece o gol e nós perdemos o título, eu não tinha tido a experiência suficiente para entender o jogo como eu entendo agora. E eu estaria carregando comigo um peso na consciência muito forte, que eu não teria ajudado a equipe. O que pode se fazer? Deixa a linha de 4 defensiva e baixa-se externo. Baixa o externo do outro lado. Então, agora colocado em contexto em relação ao campeonato, ao treinador, acho que eu posso falar mais do time. E agora eu vou trazer o campinho para explicar sobre o Flamengo em campo, como joga e como defende. Aqui do meu lado, o campinho na mão, vamos mostrar o Flamengo. Flamengo 4-4-2. O Tite tem jogado num 4-4-2, mas as funções são diferentes nesse sistema. Eu vou explicar a maior parte delas. Ele ainda está mudando um pouco o time, então não vou falar necessariamente de um 11 titular, até porque eu acho que a temporada inteira do Flamengo não vai ser isso, né? O elenco é grande, então eu acho que ele nem deve ter um 11 tão 100%. Mas para usar, aqui eu vou falar de alguns nomes de jogadores, mas explicando muito mais as funções. E eu vou começar falando do ataque, porque eu acho que o ataque explica a defesa, até porque o Corinthians atacava marcando e o Flamengo também, todos os times do Tite, acho que é a partir daí. Primeira coisa, o 9, que tem a função de pressionar também nas saídas, e um 10 junto. O 9 tem sido o Pedro e o Arrascaeta. O Arrascaeta, eles jogam junto, eles pressionam a saída de bola, mas eles não fecham do lado e nem fecham aqui para ser mais um jogador aqui no meio. Em alguns momentos pode até ser, mas a ideia é ter 2 aqui mais na frente para poder pressionar a saída de bola adversária. Aqui ele tem usado às vezes um ponta mais linha de fundo, às vezes um ponta para vir mais por dentro. Quando é um ponta mais por dentro é o De La Cruz. E ele fecha mais por dentro, abrindo um pouco mais de espaço aqui para o lateral, que é o Varela. Aqui normalmente tem um 5, que pode ser o Pulgar, ele tem jogado a maior parte dos jogos, mas nem sempre é ele, né? Mas normalmente esse aqui é um 5, esse é um 8 que sai um pouco mais. Tem sido o Gerson na maior parte dos jogos, mas pode ser outro jogador também. E aqui tem jogado o Everton Cebolinha, e ele é bem ponta, né? Ele é bem ponta de linha de fundo, às vezes de cortar fazendo facão assim, mas é um ponta a mais. E aqui na lateral, tem sido laterais, até quando é o Ayrton, não tem subido tanto. Então ele tem ficado um pouco mais e às vezes feito mais essa saída com 3 jogadores aqui, né? Mais um volante aqui na frente, né? Às vezes é o Davi Luiz, às vezes é o Fabrício Bruno e aqui é o Léo Pereira. Então tem sido uma dupla de zaga que faz bastante a saída, às vezes com os 2 laterais voltando, às vezes com mais o esquerdo. E qual que é a principal ideia do time no atacar marcando? O time quando está atacando, se ele subir o Varela, o De La Cruz ele não vai subir tanto, que ele vai cuidar de um contra-ataque aqui.
Agora, se o De La Cruz subir, quem não vai subir é o Varela. Então, a ideia é nunca ter todos subindo aqui, porque daí você vai criar esse espaço aqui e uma bola pode entrar por aqui, né? Você pode pegar um jogador que fique livre por aqui, com a bola sendo roubada aqui, você lança ele, a defesa não tem a coordenação suficiente ou jogadores suficientes aqui para voltar e marcar. Então, se você coloca um jogador aqui, sendo esse ou esse, você tem uma chance a mais de marcar se a bola entrar por aqui. Então, esse jogador consegue marcar. Então, isso eu acho que é bem interessante de ver como o posicionamento do ataque influencia muito em como você vai defender. Outra coisa também que é importante, o time com o Tite, ele costuma fazer o pós-perda, né? Então, o time do atacante aqui roubou a bola, faz o pós-perda para roubar a bola. Mas você não pode fazer o tempo todo em qualquer circunstância. Porque vamos dizer que a bola seja recuperada aqui. E você tenha, né, o resto do ataque posicionado aqui. Você tenha mais 2 jogadores posicionados aqui. Então, a bola foi retomada aqui. Então, se você manda os 3 jogadores pressionarem e eles não roubam a bola, você abre espaço para um ataque por cima. E aqui você tem outros 2 jogadores do outro time recebendo uma bola mais livre e podendo atacar aqui. Então, eu acho que uma das escolhas, né, e dá pra gente ver alguns comportamentos do time, é que quando a bola é roubada, se esse jogador percebe que se ele sair aqui e ele levar uma bola nas costas, vai deixar espaço, ele não sai, ele espera. E tem até um movimento que eu vi nesse jogo do Flamengo contra o Botafogo, que o De La Cruz, ele não sai na jogada, acho que exatamente por isso, porque ele percebe que se ele sair e tomar uma bola nas costas, a defesa vai ficar desguarnecida. Então ele espera um pouco, percebe que a defesa se organizou um pouco mais e daí ele aperta. Então ter esse perde e pressiona ajuda muito na defesa, mas é um jeito de você pressionar sem correr tantos riscos. Então é o Flamengo que escolhe o jeito que vai sair jogando, escolhe o jeito que vai fazer a pressão pós-perda para não deixar espaços. Então é uma cautela a mais para você não ficar desguarnecido na defesa. Agora, uma outra questão que é sempre importante num time que tem uma boa defesa é ter bastante posse de bola. Porque se você tem a posse de bola, você não é atacado. Então isso é meio óbvio, mas às vezes tem time que joga para ter posse de bola para se defender bem. E o Flamengo, em alguns momentos, é isso. O Flamengo tem no Campeonato Carioca a média de 59% de posse de bola. E por isso ele passa uma parte do tempo do jogo sem precisar defender, o que facilita para ele. Tem uma outra parte do jogo que você pode ver que ele não tem tantas interceptações. São 28,1 no campeonato. Mas isso representa apenas a 12ª interceptações. Então ele é o pior time em interceptações em todo o campeonato, porque muitas vezes ele não precisa fazer. Em faltas tem 14,6, então também não faz muita falta para matar contra-ataque. Ele prefere até às vezes fechar espaço e retardar um pouco o contra-ataque. Então ele é o 11º em faltas. Finalizações sofridas, ele sofre entre 6 e menos por jogo, então também o Rossi não precisa fazer tantas defesas, tanto que no campeonato inteiro ele só fez 8. Então ele vai fazer uma defesa ou outra boa, mas ele não faz tantas defesas assim, até porque ele não precisa. O Flamengo não é tão atacado. Então, no final das contas, eu acho que o Flamengo é um time que tem a marca do Tite, que é fazer um ataque marcando bem cauteloso, que ele tem posicionamentos bem feitos numa linha de 4. É um time que sabe pressionar depois que perde e não pressiona errado, porque pressionar errado pode ser até pior do que não pressionar. Então, acho que tudo isso está bem encaixado nesse time do Flamengo, num início de temporada que pode ser um caminho de um time que a gente ainda vai ver lá na frente, que pode ser campeão ou não. A gente vai descobrir com o tempo se esse time vai crescer bem, porque às vezes esse time pode tomar cautelas demais e não conseguir atacar tão bem quanto precisa. Em outros momentos, esse time pode ter algumas dificuldades em outras situações que a gente vai descobrir com o tempo. Mas acho que na questão de defesa, eu acho que ficou bem explicado, ficou bem contextualizado. Acho que dá para entender mais ou menos quais são as ideias e como é que esse Flamengo funciona para ter tomado até aqui um gol com o time principal, um gol no Campeonato Carioca ou 2 gols em todos os jogos dessa temporada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não acompanha esse canal, eu sou o Rodrigo Seixas, eu faço vídeos de análise de futebol. Aqui no canal ainda não tem muitos inscritos, então se você ainda não conhece e chegou aqui nesse vídeo por acaso,
e gostou desse tipo de conteúdo, pode seguir. Eu vou fazer um vídeo também nas minhas redes sociais explicando qual que é o processo de fazer um vídeo, que às vezes não parece, mas dá bastante trabalho, tem bastante estudo, pesquisa, análise e assistir bastante jogos, né, para você poder ter essa base para poder explicar aqui. Então acho que é tudo isso que eu vejo, tudo isso que eu acho que eu preciso explicar aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!